Olá, sejam todos bem-vindos ao Pod.cast PCD. Eu sou a Bruna Martim e novamente estou aqui com ela, a minha parceira Thaís Lopes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E para começar, antes de tudo, a gente queria deixar aqui os nossos agradecimentos a todos os nossos parceiros, a começar pela KVM, mais uma vez. KVM, muito obrigada. Sem vocês, nada disso seria possível. Então, assim, nossa eterna gratidão a vocês. E para você que precisa produzir os seus vídeos com qualidade, os seus programas, enfim, vem para a KVM, que aqui você encontra tudo que você precisa. A gente vai deixar aqui embaixo o link, a rede social, para vocês conferirem o trabalho deles, ok? Queria agradecer também ao Vitor Studio Barber, que também tem nos fortalecido nessa caminhada aí. Muito obrigada, meninos. E para você também que precisa e quer um barbeiros de qualidade para cuidar do seu cabelito, da sua barba, vai lá nas redes sociais dos meninos também. Vai ficar aqui embaixo para vocês. Vão lá conferir o trabalho dos meninos e eu tenho certeza que vocês vão amar. Modéstia à parte, eu posso dizer, não sei se vocês me entendem. Então, vão lá conferir o trabalho dos meninos. Queria agradecer também a Padaria Rosa de Saron, que tem nos fortalecido também. Para você que é de São Miguel e região, dá uma passadinha lá. Eles têm a parte da padaria, buffet, eles trabalham no restaurante. E você que precisa fazer o seu evento também pode ir lá fazer a sua encomenda. Produtos de excelente qualidade. Então, eles sempre nos fortalecem aqui com o nosso lanchinho para os nossos convidados serem muito mimados, tá bom? Então, entra lá também na rede social da padaria para conferir o trabalho deles. Queria agradecer também a Barretos Distribuidora. A Barretos Distribuidora, que é uma distribuidora de materiais eletrônicos para lojas de construção. Então, para você que é lojista de materiais de construção e precisa de produtos eletrônicos, de qualidade, com bom custo-benefício, então procura eles, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, ok? Recados dados, Bruna. Pessoal, hoje o nosso bate-papo tá imperdível, como todos os outros, é óbvio, né? E hoje nós temos aqui ela, que é uma nutricionista maravilhosa, que vai ajudar vocês, pais, a tirar todas as suas dúvidas, os seus traumas. Tá passando com algum problema com o teu filho? Não tá comendo legal? Não tá se hidratando legal? A Denise vai te ajudar com todas essas questões, vai tirar todas as suas dúvidas, viu? Seja bem-vinda, Denise! Olá, meninas! Olá, pais! Eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar participando, mostrando um pouquinho do trabalho da nutricionista, que muitas pessoas não conhecem, né? E queria falar um pouquinho de como foi a minha trajetória na área da nutrição infantil. Conta pra gente como tudo começou. Então, assim, eu tenho quase 23 anos de formada, né? E eu falo para todo mundo que a nutrição infantil me escolheu. Porque desde a época do estágio, eu consegui estágio na área infantil, com crianças oncológicas, lá no Instituto de Oncologia Pediátrica, né? Então, assim, foi uma fase que eu aprendi muito, né? Imagino. Que me ajudou bastante na questão do amadurecimento, né? Tanto profissional quanto pessoal, ter melhor relacionamento com os médicos, entender os casos clínicos, né? E é um aprendizado para a vida, né? Com certeza. E aí depois, fiquei um tempinho desempregada, como toda recém-formada, daí fui fazer uma pós em especialização em nutrição clínica infantil, né? Porque como a nutrição infantil já tinha me escolhido, acabei fazendo a especialização. Só que eu não não consegui, porque logo em seguida eu consegui um emprego, que foi o emprego que eu fiquei 20 e poucos anos que eu conheci. Só isso? Só 20? Só, quase 22 anos. Sabe de quase nada de criança, Denise. Não, experiência nenhuma. Que foi o local onde eu conheci a Bruna. Exatamente, pessoal. E pude ter a oportunidade de acompanhar o Otávio por um tempinho, né? Então, assim, foi lá no Hospital Samaritano, né? Trabalhei, na época a gente trabalhava com crianças, mais a parte preventiva, não tinha doenças, né? Na época, as crianças vinham mais para acompanhamento mesmo, de crescimento, desenvolvimento, né? No ambulatório, que era um projeto social do Hospital Samaritano na época, né? E aí, que acontece? Eu falo assim, que tudo na nossa vida tem Deus
né? Exatamente. E o que acontece? Eu tive minha filha, fiquei o tempo afastada por conta de da licença maternidade, tudo. E quando eu voltei, eu saí um tempo do projeto AMA. Na hora a gente não entende por quê, mas hoje eu entendo por quê. Foi uma fase que eu fiquei 4 anos e 4 meses lá no setor de pediatria, né, do Hospital Samaritano. Então, eu cuidei de crianças em UTI, semi-UTI, Nossa. UTI NEO, seminel, e as crianças da pediatria e pronto-socorro. Então, assim, tudo que era pediatria era a Denise. Só isso, Denise. Nutricionista. Que coração, né? Haja coração. Então, assim, vivenciei tudo quanto é tipo de patologia, as dificuldades maternas, né, com relação aos bebês, né, que acabaram de nascer, casos críticos, né, eu tinha muito pacientes renais lá. Nossa. Então, assim, a gente tinha um vínculo, eu tinha um vínculo muito grande, né, com a equipe de enfermagem. Então, assim, eu sempre, os médicos, né, então, assim, sempre, desde a fase do estágio, eu aprendi que é importante a gente tentar trabalhar de forma integrativa, né, com a equipe multi, discutindo casos, porque um profissional só não vai conseguir chegar, né, na solução do problema. Então, assim, sempre foi muito discutido entre a equipe da enfermagem, equipe médica, copeiras, que são super, assim, importantes pra gente, lactaristas, né? Então, assim, foi muito integrada a equipe da nutrição, né, da parte da cozinha também, que a gente precisa, né, deles. Então, assim, todos os profissionais. Então, assim, sempre tive muito respeito e eu fui muito respeitada, né, na época. Então, eu falo para todo mundo, a gente pode ter N diplomas, mas se a gente não tiver essa parte humana, né? Que é o principal, que é né? o principal, né? Eu acho que a gente saber lidar, porque a gente está lidando com pessoas, lidando com vidas, né? Então, assim, saber respeitar o limite das pessoas, a gente trazer o conforto, né? Então, assim, aprendi muito nessa fase, né? Porque eram fases, assim, por exemplo, crianças que oncológicas, né? Na fase do estágio, mas tinha crianças que estavam na UTI, então, momento crítico para os pais. Então, a gente tentava acolher frágil, muito. Né? Acolhia muito. Às vezes, tinha criança que não comia na época, mas por conta do quadro clínico, né? Que a gente fala que é uma dificuldade alimentar secundária, porque vem por uma patologia. Então, às vezes, a gente trazia o conforto, né? Contava história que a avó fazia, porque tem as memórias afetivas. Exatamente. Então, a gente ia lá conversar com a criança. Olha, a vovó que fez, né? Mesmo tendo sido feito no hospital, tudo. Então, assim, a gente tentava acolher a criança, acolher a família, e aí a criança aceitava. Sabe, era assim, é muito gostoso esse mundo da nutrição infantil, né? Claro. E o vínculo que a gente forma com os pais, então é muito gostoso, né? E aí fiquei bacana. 4 anos lá, voltando para a história, né? Depois dos 4 anos, eu retornei ao Projeto AMAS, né? Que é meu primeiro emprego. E aí, o que aconteceu? A gente teve algumas alterações. Por isso que eu falo que Deus sabe tudo o que faz na nossa vida, Exatamente. né? Então, nessa época, eu até agradeço pela toda a oportunidade que eu tive de vivenciar os casos clínicos lá no Hospital Samaritano, na fase da internação. Por quê? O perfil do Projeto AMA tinha mudado. Então, a gente começou a ter parceria com o Ministério da Saúde, Secretaria da Saúde. Então, foi uma parceria para estar desafogando as UBSs, né? Então, assim, tinha muitos casos que as crianças acabavam vindo e não era só a puericultura. Então, vinha com os problemas de dificuldade. Cada dia era uma caixinha de surpresa, né? Porque vem via regulação. Então, já tive criança que foi de ambulância, né? Então, tinha uma tráqueo, tinha uma gastro. Então, a gente vai aprendendo. Por isso que eu falo, toda essa fase que eu passei na internação do hospital, com os pacientes críticos, foi um preparo para eu estar indo para essa parte nova, né? Com as especialidades. É muito lindo, né? É fantástico. Por isso que eu falo, assim, tem muito Deus nisso, né? Claro e eu que falo sim. assim, o nosso propósito não é só estar aqui para trabalhar, para fazer nossas atividades, a gente está aqui para um bem maior. Né? Então, isso eu coloco muito na minha vida, né? E aí foi que vem pacientes críticos, né? Vem pacientes com alergia, vem pacientes... Agora está aparecendo muitos casos de autismo, né? Crianças seletivas, que demais. A maior queixa nos ambulatórios, consultórios é o problema da seletividade alimentar, né? Da dificuldade alimentar. Bastante. Então, assim, é uma coisa... E assim, o mundo... As pessoas confundem, né, Denise? Confundem. Seletividade alimentar e dificuldade alimentar. E tem a questão também do TARI, que é algo totalmente novo para mim, que eu não sabia que existia. É um transtorno
Eu também não. alimentar. Uhum. Então, a gente vai aparecendo N coisas. Claro. Que nem eu falo, a gente sempre tem que estar atualizando, né? Profissional da saúde sempre tem que estar atualizando, sempre tem coisas novas. Nutrição é um caminho, assim, é uma área vasta, né? Que a maior parte dos problemas que a gente tem de saúde hoje se deve à má nutrição, ou às vezes deficiência de algum nutriente. Então, a gente consegue... como que eu falo? Eu tive o privilégio de escolher essa profissão, né? E eu não tinha ideia, na época, o impacto que podia fazer na vida da pessoa, na Muito. saúde. Sim. Na saúde, né, da Demais. pessoa. Então, assim, procuro sempre me atualizar. Então, por isso que eu falo, às vezes eu não tenho títulos, né, tipo, especialização, isso, mas eu sempre me atualizo, né, tenho cursos de Certo. vivências, né, Uhum. e eu falo assim, que nossa melhor escola é a vivência do dia a dia. Ai, com Né? certeza. Que aí a gente vai pesquisar, a gente vai estudar, a gente vai saber Vai. abordar o paciente, a gente vai saber respeitar a família, o momento deles, né? Então, assim, eu tive vários estagiários, né, na época, já passaram, acho que, mais de 200 alunos comigo. Então, assim, sempre trazia isso, né? A importância... título é importante a gente estudar, né, tudo, mas é importante a gente ter a vivência também. Exatamente. Porque aí a gente sabe lidar com a situação, porque não fica só na teoria, porque muitas coisas da teoria a gente não consegue aplicar na prática, né? Sim. Ô, Denise, para aquela mãe que está em casa, como que ela consegue discernir quando o filho dela está ali numa situação de seletividade alimentar ou nessa situação de dificuldade alimentar? Ela consegue saber como? Tem como identificar? Ou tem que só ir na nutricionista, tá falando, né, quais são os sintomas da criança? Tem algum sinal? Então, na verdade, é assim, o que acontece? Tem algumas características que a gente já pode ser indício, né? E aí, o que acontece? Na alimentação, a gente tem... Ela é dividida em 5 partes, assim, né? Então, a gente tem os transtornos alimentares, tá? Então, o transtorno alimentar, o que é? Pode ser uma anorexia, uma bulimia, né? A anorexia é quando a pessoa... Se tem uma imagem que tá acima do peso, a imagem distorcida que a gente fala, né? E aí, ela deixa de comer cada vez mais. Eu já tive uma paciente adolescente, né? Que, tipo, ela tava acima do peso, de repente, ela começou a emagrecer e viu que todo mundo ficou falando, né? E começou a emagrecer, teve a visão distorcida, ela ficou um tempo internada. Para poder... Chega a ficar internada, né? Chega a ficar internada em casos extremos. Tem casos que a gente consegue reverter a situação, né? Em consultório. Mas tem casos que a gente precisa recorrer. Né? Então, por isso que é importante ter o apoio, a visão profissional, né? Ter um apoio, ter um acompanhamento, porque a gente consegue intervir precocemente, né? E aí tem a bulimia, que é o comer e depois usar alguma... É o comer excessivamente. Uma escova de dente. E usar alguma válvula escape para vomitar, né? Para usar laxativos, né? Para eliminar, porque você come compulsivamente e você tem que... E vem a culpa depois, né? O problema é a culpa, não é? Então, assim, que a gente fala que também é um transtorno alimentar. A gente tem o TARI, né? Que também é considerado. O TARI, ele, o que acontece? Ele não tem a distorção da imagem corporal, só que a pessoa, ela vem com uma ingestão pequena de comida, da alimentação. Então, isso vai causando deficiência nutricional. Tem a parte mental também, o emocional, né? O psíquico Ela não vai consegue afetando. comer, ela não consegue ter fome. Na verdade, assim, ela não tem fome e muitas vezes não consegue comer. Por quê? Eu até tive um paciente recente que foi encaminhado para mim, para nutrição, né? Ele vem, por exemplo, de um refluxo. Criança vomita. Pega aquela fobia? Pega medo do alimento. Medo de alimentar. Então, assim, foi até um adolescente, ele leva para mim, eu tenho vontade de comer, mas eu não consigo. Ai, eu falei, Desespero. E o que você vai fazer? Mexe muito com o emocional. Então, aí, o que a gente vai fazer? Vamos encorajar ele a comer. Né? Então, vamos trazer o poder. Eu falei, não, você vai conseguir. Eu falei, você vai conseguir e a gente vai tentar, devagarzinho, mas a gente vai conseguir. Ele olhava para mim, eu vou conseguir. Então, a gente... Então, adolescente, né? Então, assim, é gostoso a gente trazer ele para o cenário principal, né? Porque, assim, o que eu trabalho muito? Autorresponsabilidade. Então, eu falo para os pais, né? Num atendimento e para o próprio... Quando a criança, né, maior entende, eu falei, eu tô aqui para orientar,
né? Mas você está aqui para executar e seus pais estão aqui para fazer, comprar os alimentos, né? Trazer coisas saudáveis dentro de casa. Mas você é o principal, né? É. E a gente vai te encorajar e você vai conseguir. Então, quando a gente trabalha muito com a autoestima da criança, que ele vai, ninguém vai impor para ele, ele vai, ele consegue. Né? Um caso de que nem foi diagnosticado com TARI, ele até veio comigo ontem no retorno, é um paciente quando ele tinha 10 anos. Isso, pais, eu vou falar muito para vocês, presta muita atenção porque isso é muito sério, né? Distração durante as refeições. A criança tinha 10 anos, hoje ele tem 16 anos. Ele engasgou com carne, quase que ele sufocou. Meu Deus. Mastigando carne lá no celular. Assistir no telefone. Assistindo, tá? E esse, o que que é que a gente mais faz? Ah, vamos comer com distração, porque aí você vai conseguir comer mais. Ai, eu faço. Eu sei. Isso acontece muito. Mas a gente não tem essa visão. Todo episódio, gente, eu vou tomar um tapa na minha cara. Ai, nem Meu me Deus fala. do céu. Eu, então... E são coisas que a gente faz refletir. E esse é um Sim. exemplo que eu uso para todos os pais, né? Mesmo os adolescentes falar, olha, eu tive um paciente assim. Ele ficou 5 meses sem conseguir se alimentar direito, só aceitando o líquido com medo de engasgar de novo. Então, assim, é muito sério. Às vezes a gente acha que não. Gente, Não, quanta assiste coisa. lá, olha. E, né? Então, assim, a gente fala que hoje a gente pega muito essa questão do comer consciente, que é o mindful eating, né? Então, assim, aquele momento é o momento... O que é o momento da refeição que a gente precisa resgatar, que aconteceu muito na pandemia? Todo mundo sentar, família. Então, o que é isso? Sem celular, sem distração, que é o momento que a família vai estar junto. Né? Ai, como que foi seu dia? Como que não foi? A interação. E a gente perdeu muito. Porque hoje em dia as mulheres têm que trabalhar. Tem que ir pro mercado trabalhar. E no dia a dia tá trabalhando, tá com o telefone aqui, ó. Tá comendo, Comendo, tá trabalhando. né? E tá trabalhando. Então, assim, eu falo para os pais, a gente precisa ter essa pausa. Né? E aí, o que aconteceu com esse paciente? Ele ficou tanto tempo, ele teve que ser hospitalizado na época, né? E aí, gradativamente, ele tá aceitando. Ele não estava aceitando... Ó, ele tá com 16 anos hoje, ele não aceitava carne. Eu falei assim, aí só que ele tava comendo salgadinho, comendo outras coisas. Eu falei assim, então, você engasga? Porque salgadinho, ele forma uma massa, ele vai parar, né? Isso. Ele ficava olhando para mim, não. Eu falei, então você acha que você vai engasgar com a carne de novo? Não, né? Então você vai cortar menor, vamos começar bem pequenininho. Como se estivesse aprendendo a comer. Aí ele foi, conseguiu. Ele voltou ontem, ele conseguiu introduzir, né? Então, assim, são coisas que a gente mexe muito com o psíquico, emocional. Né? Mexe muito. Então, o TARI, ele pode estar vindo também por isso, né? Depois Por de um um trauma. episódio, essa criança que tem vontade de comer, ele falou, eu tenho vontade de comer. E ele veio com o diagnóstico de TARI. Eu falei, você vai conseguir. Eu falei, mas aconteceu alguma coisa? Por isso que a anamnese nutricional é muito importante. Então, eu falo para os pais, às vezes eu fico meia hora falando de coisa que não tem a ver com alimentação. Mas porque eu preciso Pra tentar identificar. entender aquela Pra história. entender a Entender, história. né? Entender a história. Claro. Então, aí eu fui. E aí a criança, e aí o pai, e a própria criança falou, o adolescente falou assim, não, tinha uma época que eu vomitava muito. E aí o pai falou, não, ele tinha refluxo, né? E aí o que acontece? É um trauma, porque pensa, Queimação. Eu sei que eu vou comer, eu sei que eu vou passar vomitar, mal. isso, e aí cria aquele bloqueio. Então eu falo em todo mundo, para todas as para os pais, né? Na verdade, a gente tem que quebrar esse muro que a criança tem entre ele e a alimentação, né? E aí, voltando aos casos dos transtornos alimentares, que eu adoro falar. Fica Fala à vontade, mesmo, é isso que a eu gente falo quer muito. ouvir. Eu falo muito. Então, assim, a questão do TARI, né? Então, a gente tem a vigorexia, que é um transtorno alimentar. O que é vigorexia? Geralmente acontece muito com os homens. Malhar demais, corpo perfeito. Nem né? sabia que tinha isso. Tem. Você Não, sabia? eu tava tentando associar o que era. Aí tem a ortorexia. O que é ortorexia? Aquelas pessoas vidradas em alimentação só saudável, não posso comer açúcar, não posso comer... Entendeu? Então, tudo isso vai causando um transtorno. É um transtorno alimentar. Porque acho que a gente não pode ser... a gente Extremista demais. extremista. Porque o que eu falo para todo mundo? Comer é socialização. Se a gente está em família, envolve comida. Se a gente está com os amigos, vai envolver comida. Se a gente está, né, escola, tudo Realmente envolve envolve comida. comida. É socialização. Então, a gente não pode fazer disso uma coisa ruim. Eu não tinha essa percepção. Ninguém tem. E geralmente a Tem. gente associa, então, a algo prazeroso. Que a Prazer. gente tá todo mundo reunido, estamos felizes, estamos em festa, alguma coisa. Sim. E aí a gente vê que ainda associa com muita coisa Muita errada. coisa errada. Então, assim, vários transtornos sempre têm uma causa,
né? Então, assim, a gente identifica. Então, por exemplo, a criança cresce numa família que só malha. Só alimentação saudável, só não sei o quê. De repente, ela experimentou um salgadinho, um doce, gostou e começou a engordar, engordar, engordar. E às vezes os pais, eu vejo, acontece muito o transtorno alimentar vir depois da criança ficar escutando, você tá gorda, você tem que emagrecer, você tem que não sei o quê. Então eu falo para todo mundo, todos os meus atendimentos, quando envolve obesidade, excesso de peso, a obesidade para um transtorno alimentar é isso daqui. É um fiozinho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na nossa abordagem, né? Então, assim, não é... E sempre falo, não é questão de perda ponderal. Porque, às vezes, tem pessoas que têm alguma causa que pode não ajudar a perder o peso, mas se alimenta saudável, não tem problema de pressão alta, diabetes, aí ok. E a gente vai acompanhando, né? Porque pode envolver outras causas que não ajudem ele a perder peso, né? Exatamente. Mas às vezes, assim, a criança já vem, ai, porque você tá gordinha, ai, porque você tem que emagrecer, ai, que você não pode comer isso, ai, não sei o quê. E aí, de repente, ela começa a perder peso, e isso vai, sabe assim, na cabeça, vai criando um transtorno alimentar. Aí você emagrece, nossa, mas você tá muito magro. Tá muito magro. Nunca tá bom, exatamente. Nunca tá bom. A gente nunca vai agradar todo mundo. Nunca vai agradar. Então, por isso que assim, hoje, eu sempre trabalhei com nutrição comportamental. Então, assim, não trabalho com cardápio. É claro, a gente vai trabalhar cardápio quando tem necessidade. Porque o que acontece? Às vezes, quando a gente impõe uma coisa para o paciente, ele não vai fazer. Eu mesma não curto. Não faz. Não faço. Porque é uma coisa imposta para você. O que acontece na seletividade, na dificuldade alimentar? Tudo é imposto para criança. Que eu ainda vou falar as características. Mas, assim, é muita imposição. Né? Então, o que a gente trabalha? A nutrição comportamental, o que acontece? É uma abordagem da nutrição. Então, a gente pode abordar para qualquer paciente, adulto, criança, mas a gente traz a conscientização. Que comida é socialização, que tá tudo bem você comer alguma coisa que não faz bem para a saúde de vez em quando. Mas que se você fazer disso sempre, isso vai trazer prejuízo para a sua saúde. Né? Então, assim, e a gente traz muito a questão da autorresponsabilidade. Né, da conscientização. Então, ninguém precisa falar para você que você precisa fazer isso. Você entende que se você fizer isso, isso vai fazer mal para você. Então, eu amo atender adolescente, criança, né, maior. Por quê? Você traz adolescente, que acontece? É a fase da transição. Ai, que minha mãe é chata. Ai, que, né? Eu falo pra gente, quem é a pessoa mais chata que existe na face da Terra? A mãe. É sempre a mãe. Eu sempre escuto, a mãe sempre é a pessoa mais chata, né? Mas eu falei, mas a mãe é a pessoa que mais te ama. Porque enquanto a mãe tá lá, faz isso, faz aquilo pra você, é porque ela se importa com você. Ela quer o melhor pra você. A mãe nunca vai falar, faz isso daqui, vai lá na rua, atravessa, não olha o carro. Jamais, né? Então eu falei assim, eu falei assim, pra você não é um saco escutar sua mãe falando, vai escovar dente, vai fazer isso, arruma a cama. Aí eles olham pra mim, Eu falei, e vou te falar uma coisa. Para as mães também é um saco ficar falando a mesma coisa todo santo dia. Aí eles olham para mim assim e começam a rir. Eu falei, que custa? Eu falei, se é ruim para você escutar e é ruim para a mãe falar, então faça. E a responsabilidade é tua. Responsabilidade. Então, autorresponsabilidade, né? E aí eu falei, aí você vai ter mais tempo para ficar com seus pais. Então, é isso que eu falo. Às vezes, a nutrição comportamental, muitas vezes, na consulta, eu não falo só de nutrição. A gente vai falar de comportamento, porque faz a criança pensar, o adolescente pensar. Então, por exemplo, a adolescência tem muitas coisas de fazer escondida para os pais não saberem, né? E aí fala assim, tá, você fez escondido, vai fazer mal para quem? Para você ou para sua mãe? Aí fica pensando, pra mim. Falei, então o que você tem que fazer? Adianta você esconder, você fazer? Não. Então a gente traz a conscientização. E a alimentação tem crianças, né, que acaba comendo algo escondido, porque sabe que se tiver em casa, os pais vão recriminar ele por estar comendo aquilo. Isso mesmo. E que acaba desenvolvendo transtornos. Transtorno alimentar. Então o que eu falo pros pais? Não estoquem em casa. Deu vontade? Eu falo pras crianças, deu vontade? Mamãe, quero comer um chocolate. Mamãe, quero comer um salgadinho. Tá tudo bem. A mamãe vai lá e vai comprar pra você. Você vai comer sem culpa. Porque aquele momento seu. E isso, o que acontece? Quando a gente não faz essa restrição, ela não vai gerar compulsão. Então, é a famosa frase, toda restrição vai gerar uma compulsão, que vai comer e fazer escondido.
Nossa, como faz sentido, né? Muito Essas sentido. coisas. E vocês podem ver, tem adultos até hoje que faz aquela restrição severa. E quando tem uma festa, manda ver, come. Se eu não viesse amanhã, depois vem aquela culpa. Nossa, não devia ter feito. Exagerei, não devia ter Por isso, feito isso. por isso que assim, a gente tem que se permitir de comer um doce de vez em quando, né? De quer comer um lanche, uma pizza, come de vez em quando, não vai fazer mal pra você. Porque isso não vai gerar. O excesso é que é o problema, né, doutor? Excesso e frequência, Sim. tá? Então, nas questões do transtorno alimentar vem isso. Aí depois a gente tem a seletividade alimentar, tá? Então, seletividade, o que que é? É aquela criança, é aquela fase que a gente tem da seletividade, até a própria seletividade da idade da criança. Porque o que acontece? Até os 2 anos é a fase que a gente fala que é a mais importante, que a gente tem que nutrir, que os pais conseguem intervir, né? A partir dos 2 anos já começa aquela distração. Ai, porque brincar é melhor, fazer isso. Não quero comer, não quero ficar sentada na mesa, quero perder tempo. É isso mesmo. E aí tem essa seletividade, tá? Mas que é temporária. Que é próprio da idade. Então, às vezes vem a criança falar, olha, tem a questão da seletividade alimentar, que geralmente o autismo tem, né? A seletividade, muito, né? né? Tem muito, que é muito frequente. Mas tem a seletividade da própria idade, né? Então, assim, a gente fica nessa, então a gente vai ver estratégias no atendimento, fazer uma anamnese legal para entender qual é o processo, tá? Mas a seletividade, o que que é? Geralmente a criança come mais de 30 alimentos, menos que 30 alimentos diferentes, né? Ela aceita, por exemplo, num prato, você colocar coisas diferentes, ela permite que você coloque, não tem aquela rigidez, né? Ela se permite provar, ela não tem a questão sensorial, às vezes, da náusea, sabe assim, arrepio, de chegar a falar eca, né? Que acontece muito, né? E às vezes não só no autista, né? Às vezes a própria criança Eu já tô aqui tem tentando analisar o que o Dante faz, o que o Dante não faz. Não é? A gente vai associando muito isso. No meu caso mesmo, o Otávio, ele tem mielomeningocele. E ele tem. Questão sensorial, né? Então, a parte dele, no caso, entra a dificuldade alimentar, é pela questão sensorial dele. Sensorial. Né? Então, o que acontece? A seletividade, ela é transitória. Então, às vezes, de repente, assim, ele comia, sei lá, muito brócolis e parou de comer. Mas daqui a pouco volta a comer de novo. É uma seletividade temporária, né? E aí, por exemplo, não exclui um grupo inteiro. Então, não como legumes, não como verdura, não como fruta. Não, às vezes come né? Come outro come, né? Algum tipo de alimento do grupo. Né? De cada grupo, não exclui ele totalmente. Ele consegue sentar com a família na mesa. Porque crianças que têm muita questão sensorial não conseguem sentar na mesa. É muita informação ali. É muita. Muita informação. A gente consegue fazer refeição juntos. Então, legal, isso é importante, né? Então, assim, e aí a gente consegue expor. Eu falo para todo mundo, às vezes isso para qualquer criança atípica com ou sem seletividade. Às vezes a gente tem que ser exposto até umas 20 vezes para a gente falar que a gente não gosta de certo alimento, tá? Por quê? Se eu cortei, sei lá, em cubinho, refoguei, não gostei. Várias apresentação, vamos fazer. Mas se eu fiz em espaguete, tipo raladinho, foi legal. Entendeu? Então você gosta? Você gosta. Então, então, assim, às vezes a gente vai expondo de várias maneiras, de formas diferentes. Apresentação. O Otávio não come ovo frito, o tradicional, mas ele gosta de ovo mexido. Então, entendeu? É isso que eu falo. Pra entender, né? Mas às vezes a gente também é assim. Sim, não é pelo sabor, é pela apresentação. Isso. Que a gente come primeiro com os olhos, Com os né? olhos. Que aí, por exemplo, aí vem a dificuldade. Desculpa. E na seletividade, por exemplo, a gente consegue fazer 20 a 25 exposições e ele consegue aceitar. Né? Agora, na dificuldade, o que acontece? Tudo é mais difícil, né? Então, por exemplo, aceita menos que 20 tipos de alimentos. Geralmente, eu tenho paciente que é menor que de 5, 10 tipos de alimentos, sabe? Tem seletividade super severa, que tipo é menos de 5 alimentos. Eu fico pensando, como é que essa criança sobrevive, né? Porque eu conheço crianças com autismo que só comem steak de frango. Tem. Só come aquilo. E tá bem de saúde. Tinha. Como Às que vezes o organismo entende isso? Como que... Processa, né? Absorve. Mas às vezes, assim, eu vou estar até abordando lá na frente, né? A forma da gente estar... como se diz? Pra gente estar intervindo, né? Na parte nutricional. Mas, às vezes, a gente acha que tá tudo bem, não tá. Às vezes, no exame aparece uma coisa, mas não tá. Porque às vezes ele mostra sinais de deficiência nutricional. E às vezes no exame pode estar normal, mas às vezes está próximo do limite mínimo, entendeu? Então, por isso que tem que analisar o paciente como um todo.
Que ele vai Interessante. apresentando sinais e sintomas pra gente, né? Então, assim, é muito importante a gente ter essa visão crítica. Por isso que eu falo, nutricionista não vai falar só de comida, ela tem que ter a visão integrativa, isso do processo. Isso, a minha história lá no hospital fez diferença, né? Toda a minha trajetória profissional fez diferença porque amplia a visão. Ah, não, porque isso pode estar acontecendo por isso. Então, a gente tem a questão crítica, né? Tipo, visão crítica. Ah, porque ele tá com sintoma porque pode ser disso. Entendeu? A gente vai interligando. E geralmente é isso mesmo, tá? E aí, por exemplo, voltando agora, então, na dificuldade alimentar, o que acontece? Os pacientes geralmente aceitam poucas, né? Isso. Tipos de alimentos. Eles têm questão sensorial, assim, absurda. Então, às vezes, não consegue chegar perto da comida. Você tá lá cozinhando, de repente, começa a nausear. Né? Não consegue sentar com a família, exclui um grupo inteiro de alimento, por exemplo, não como legume de nenhum jeito, não como fruta de nenhum jeito. Questão de temperatura, Também. textura, Muito. né? Então, assim, não consigo pegar coisa mole. Eu gosto de escutar o barulho crocante. Né? Não, eu não gosto de nada crocante, porque às vezes o crocante, por exemplo, autista, às vezes tem muito autista que gosta de coisa crocante, mas tem uns que não aceita porque acho que é muito a questão sensorial, né? Tipo, tá Sim. comendo aquele barulho, né? Que é tudo exacerbado, né? É isso mesmo. Que a gente não entende Sim. isso, né? E aí, por exemplo, e tem criança que prefere tudo pastoso, né? Então, assim, a gente vai avaliando, né? E geralmente a gente faz mais que 25 exposições e não rola, não aceita. Né? E agora? E aí, agora, eu vou contar depois. Então fique até o final. Fique até o final. Então, assim, é muito complexo. Então, eu falo, o processo do comer é muito complexo, né? E aí, o outro transtorno que está relacionado à alimentação, que é a fobia alimentar. Ainda tem fobia? Depois de tudo isso que você falou, ainda tem a fobia. A fobia, ela vem depois de um trauma. E aí, a criança para de comer. Tem isso também. Então, pode ser por questões orgânicas, né? Então, por algum problema de saúde, refluxo, às vezes perda, né? Mudança. Então, assim, sempre assim, nas anamneses, a gente pergunta, aconteceu alguma coisa para parar de comer? Às vezes, e outra coisa também, a fobia também pode vir depois, por exemplo, de um processo de internação que foi muito traumático para a criança. Associa com aquela... Associa. Às vezes, teve que passar uma sonda e para se alimentar, né? Então, de repente, de um quadro clínico expiratório, teve que entubar, né? Tá lá numa UTI, tem que entubar, teve que passar uma sonda para receber a dieta. Isso pode gerar um trauma para a criança e causar uma fobia alimentar. É verdade. Né? Então, assim, por isso que é importante ter essa visão integrativa para a gente entender o processo e tentar trabalhar a causa. Porque não adianta a gente falar, não, você vai ter que comer e acabou. Né? É o que muitos pais fazem, né? É. Ou até mesmo profissional, viu, Denise? Eu já fui numa consulta, vou contar aqui pra você, já fui numa consulta, onde a nutricionista que me atendeu, ela falou assim, deixa seu filho sem comer, que você vai ver que ele vai começar a comer. E acontece muito. E não adianta, a criança não vai comer. Mas você vê uma nutricionista falando pra me deixar meu filho ficar com fome, né? pra ele Que poder isso? comer. Gente, é complicado. Aí falta aquela questão da empatia, né? Empatia. Então, o que eu falo para todo mundo? Por isso que eu falo, não adianta a gente ter N informações, N conhecimentos, se a gente não consegue aplicar no dia a dia. E a gente tem que amar o que a gente faz. Porque parece Esse é o nesses primordial. casos que o profissional tá literalmente nem aí pro seu problema. Ele simplesmente acha que ele vai te dar ali uma receitinha, que você tem que fazer aquilo e ponto, e acabou, se vira. E o que eu falo muito pros pais, eu falo para todo mundo, hoje tem muitas pessoas que estão muito cruéis. Né? As pessoas apontam o dedo, as pessoas julgam. Eu falo para os pais, falei, ninguém tem o direito de julgar vocês, porque ninguém calça o sapato de vocês. Ninguém sabe o que vocês passam, né? Que nem a Bruna, num podcast que eu até assisti, não romantizem a vida de mães atípicas. Não romantizem mesmo, porque não é fácil. É só quem tá na pele é que sabe. Exato. E eu olho para os pais e falo, eu não tô na pele, mas eu sei muita coisa que vocês passam, mas eu não sei nem a metade, né? Do caminho que vocês estão percorrendo, né? Por isso que eu parabenizo muito vocês por essa iniciativa de vocês, porque vocês vão abrir a mente, vocês vão encurtar o caminho de muitas pessoas, né? Que os pais, quando recebem diagnóstico, eles estão totalmente perdidos no consultório, né? Então, assim... É importante ter essa informação,
né? É muito importante. Por isso que eu falo, não é um trabalho qualquer, não é por acaso, é coisa de Deus, né? É coisa de Deus. Quantas pessoas importantes estão patrocinando, estão proporcionando isso para vocês, né? Então a gente não tá aqui só para isso. E vocês vivenciam isso, né? Vivencia. O feedback vem muito positivamente, Não né? é? Pra gente, acerca desse serviço Isso é que a muito gente importante. faz. E essa questão que você falou que recebe os pais aí fragilizados, é em todas as especialidades, né? Porque Todas. os outros médicos que passaram por aqui também sempre falam, a gente recebe os pais, percebe que tá totalmente fragilizado, tem que ter um jogo de cintura para O poder explicar sobre o desestrutura diagnóstico. todo mundo. Então, se a pessoa realmente não, o profissional ali não for um ser humano ímpar, né? Se colocar no lugar, sempre junto. tentar fazer essa anamnese, tentar entender o que está acontecendo, porque se não fazer isso, não vai ter como ajudar Não essa tem. família e nem a criança ou o adolescente que está ali resultado. precisando de ajuda. Não tem resultado. Então, por isso que eu falo, tem N técnicas para a gente tentar, né? Então, por isso que a gente tem que estar sempre atualizado. Mas não Sempre. quer dizer que vai dar certo. Né? Então, nos atendimentos, eu converso com os pais, falo, olha, trabalho muito expectativa e realidade. Não é do dia para a noite que seu filho vai estar comendo. É um processo, mas eu dou exemplos de sucesso no consultório, que eu já vivenciei, né? Então, assim, que nem até estava contando para a Bruna, né? Falei, essa semana veio a primeira consulta comigo, um pai, uma família, né? Pai e mãe, assim, super amáveis com a criança estava meio agitada, mas não é aquele agitada de agressividade, agitada porque estava cheio o ambulatório e é muito barulho, né? Mas o pai é aquele amor, sabe? Ela subiu na maca, ficou brincando na maca, o pai lá com ela e eu conversando com a mãe, e o pai todo amoroso, né? Porque o que acontece? É difícil aceitar o diagnóstico e ela ainda está em fase de investigação. Só que a família se fortaleceu tanto, sabe? Eu olhei pro pai e falei assim, pai, parabéns. O olho do pai encheu de lágrimas. Eu falei, parabéns pelo carinho e o amor que você está tendo pela sua filha nessa fase de investigação, né? E às vezes, assim, o serviço público não consegue dar conta de tudo, né? Não. E eles estão fazendo, assim, tem pais que, parcela, mas vai lá, corre atrás, sabe? Faz os exames, tenta pagar uma consulta particular para abrir a mente, porque já tá antenado, porque graças a Deus a internet, ela traz coisas ruins, mas traz muitas coisas boas, Sim, muitas sim, informações, ajuda né? bastante também. Então, os pais estão abrindo mais a mente. Então, não tá legal isso. Vou procurar um médico. Não consigo no serviço público, tá demorando muito, porque a fila é grande, né? Muito. E quem consegue, né, parcela, faz das tripas, pega emprestado, parabéns. Graças a Deus, seu filho tem vocês, que vocês estão conseguindo. Mas tem pais que não conseguem porque a condição não permite. Não permite mesmo. Ou até E mesmo porque ele está em um estado de negação. Negação, que Eu vou dar um acontece muito. exemplo de uma mãe que eu conheço, que o filho dela nasceu com um probleminha auditivo, né? Mas fez cirurgia, corrigiu. Uhum. E ele, claramente, você nota que ele tem todas as características de uma criança de TEA. Só que aí, quando você questiona lá, mas ele não tá comendo, é porque ele não escuta. Mas ele A tá... gente nega muito, tá subindo ali, não pode subir. É porque ele não escuta. Tudo ela traz porque ele não escuta. Que tem essa fase da negação. Você vê que ela tá num processo de negação, ela não enxerga. Que tudo de errado que ele faz, teoricamente por causa do comportamento dele, é porque ele não escuta. Mas é engraçado que ela muito. aceita, na verdade, se ele tiver uma deficiência auditiva, Sim. mas não entende e não aceita Não que ele aceita. tenha um transtorno. E eu falo assim, e uma coisa que eu trago assim, eu gosto de trazer muita leveza nos atendimentos, né? Eu falo pros pais, criança com TEA, ele tem suas limitações, mas é uma criança normal. Ela precisa ser criada para o mundo, ela precisa ter a independência dela, ela precisa ter limites, porque assim, a gente não pode criar ela numa redoma de vida, porque a gente não consegue fazer ela desenvolver. Então, ela precisa ter os E estímulos. às vezes ainda piora os sintomas. Piora mais ainda, né? Então, assim, qual que é a primeira coisa? A gente criar na redoma de vida? Porque a criança não consegue ficar exposta a barulho. Falar, não, mas assim... Aí eu começo a levantar, mas foi? Não foi. E como que era antes? Nossa, eu não conseguia nem ir lá. Falei, então, você tá vendo? Quanto mais você se expor o seu filho ou sua filha, mais ele consegue tolerar. Então, você vai até o limite dela. Sai 5 minutinhos na rua. Já tá vendo que tá desestabilizando, volta para casa. Mas é importante ter esse estímulo. Sim, E o que piorou muito na pandemia, que todo mundo ficou dentro de casa, né? Então, isso piorou muito, né? Então, assim, são coisas assim que não estão ligadas à nutrição, mas que vai impactar também, né? Que é o comportamental.
né? Então, o que que acontece? A gente... Você estava falando, né, dos pais, às vezes, têm profissionais que acabam... Ontem eu atendi uma mãe, ela veio assim, sabe? Achando que eu ia... O escudo. O escudo, ela veio com o escudo, né? Quando eu falei pra ela, ela falou assim, eu passei, né, em outro profissional, o profissional falou que não tinha o que fazer. Eu olhei e falei assim, como Oi? assim? Né? Criança morreu? Né? Eu falei, não dá E pra... tá sendo muito comum a gente chegar aqui, os profissionais falarem, os médicos falarem, que a mãe chegou ali desnorteada, que um outro profissional falou, não tem o que fazer. Não tem o que Acabou. fazer. Eu falei, gente, como que você vai falar isso pra um pai, pra uma mãe que tá fragilizada? Você já fez tudo o que tinha que fazer. Eu não tenho mais o que fazer. Eu olhei pra ela e falei, tem muita coisa o que fazer. A hora que eu falei isso, o olho dela encheu de lágrimas. Queria chorar. Oh. Você Gente, tira um e a gente fica peso das costas. Peso. E quando você fala assim, porque os pais chegam, os pais, os avós, né? Chega, sabe, assim, já tão cansados, porque o pessoal aponta muito o dedo, as pessoas julgam, que nem as mães estão muito fragilizadas, por quê? Porque você tá dando só industrializados, né? Porque a mãe é preguiçosa, não faz. Tem casos e casos, tá? Tem casos que não tem o estímulo em casa, mas assim, tem casos que a mãe fez de tudo. A criança quer uma bolacha, ela só come a bolacha. Você vai falar, não, filho, eu não vou te dar porque é industrializado? Ela vai ficar com fome? Se é só aquele item que ela come? Não tem como, gente. Eu já atendi filha no ambulatório, filho de mãe nutricionista, que não sabia. Entendeu? Então é isso que eu falo. Saia justa, hein? Mesmo. Não sabia o que fazer. Buscar ajuda de outro profissional. Porque quando é nosso filho, eu falo, a gente sabe das coisas. Quando é filho dos outros, quando acontece com a gente se fragiliza. Se perde também, né, Se na perde. informação. E aí, por exemplo, quando eu atendo um adolescente, eu falo, tá acontecendo isso, não tá? Eu falei, eu tô vivenciando isso. Eu falei, mãe, eu sei que você tá acontecendo porque eu tô vivenciando isso na minha casa. Então elas dão risada, sabe assim, quebrar o gelo. E exatamente. E a gente elas trazer sabem- isso. Elas sentirem que afinal acontece com todo mundo. Todo mundo. E É às vezes normal. É normal. É normal. E às vezes os pais trazem até alguma estratégia e falam, nossa, acho que eu vou fazer isso em casa. Entendeu? Então é uma troca. É gostoso isso. Né? É legal. Então quando a gente traz esse respeito, esse carinho, né? Escutar. A gente fala muito hoje atendimento, a escuta ativa. A gente tem que escutar. Vocês, mães, sabem tudo. Tudo. É só a mãe que vai saber. Não adianta falar assim, não, você tá louca. Eu falo, a gente tem que escutar os pais. Eles são os que estão 24 horas com a criança lá. Né? Então, a gente trazendo isso, traz mais leveza para o atendimento. Né? Então, às vezes a gente fala alguma coisa, os pais falam assim, nossa, né? Não se culpe. Não se culpe, porque naquele momento você achou que era a melhor coisa para o seu filho. Hoje a gente está tendo essa conversa, a partir de hoje a gente muda. Mas não se culpe por nada. Porque a gente vai achar que está fazendo... Sempre a gente vai fazer o que é o melhor para os nossos filhos. Não é? E eles se sentirem à vontade dessa maneira, até muitas vezes os pais já se sentem acuados, já chegam lá com medo de falar, escondem muitas coisas que realmente fazem em casa e você não consegue chegar a um objetivo. Porque eles deixaram muitas informações para trás. Então, quando você trata ali, você trata com humanidade, né? A gente se sente mais à vontade e consegue falar tudo sem medo. Sem medo. E aí eu falo muito, falei, gente, eu tô aqui para ajudar vocês. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Pode falar o que quiser. A criança também, às vezes a criança, né, tem autismo que é bem leve, negocia com a criança. Às vezes a mãe fala, próxima vez, mãe, fica em casa. Deixa a mãe dormindo, que você vem aqui, você faz a consulta. Né? Porque tem... E eles acham o máximo, né? Responde tudo, foi parabéns, né? Então, assim, quando a gente traz essa leveza, aí a criança começa a entender, os pais começam a entender, e eu falo, olha, a tia tá aqui para te ajudar. Não vou te julgar, não vou falar nada. Né? Única coisa, eu quero a verdade só para poder te ajudar. Porque senão, às vezes, você vai falar uma coisa, eu vou achar que tá tudo perfeito, olha, né? Não precisa de nada. Não precisa de nada. E no final precisa de muito. Então, a gente tem que trazer essa leveza, né? Então, eu acho que, assim, primeira coisa, sempre fiz muito isso, né? Quando os pais vão lá, eu não atendo, ai, mãe, oi, pai. Bruna, mãe, o nome. Que a gente se importa com a pessoa. Exatamente. Né? Então, assim, não é uma mãe. Não, é a Bruna. É a Thaís que tá lá,
entendeu? Então, isso a gente já fortalece o vínculo. Às vezes eu atraso no Realmente atendimento. impacta mesmo. Impacta, porque a pessoa se importou comigo. Exatamente. Falou meu nome. Eu já levei minha filha para o socorro. Ah, mãezinha. Odeio. Entendeu? O raio da mãezinha. Entendeu? Então, assim, e a gente atende, mas assim, é ruim pra gente, né? Então, assim, quando você trata a pessoa assim, a pessoa já fala, nossa, a pessoa se importa comigo. Sabe assim, você traz ela pra você. Então, primeira consulta, a gente não. Às vezes a mãe sai com aquela lista de coisas. Ai, porque eu tenho que fazer isso. Nossa, cabeça assim louca. Calma. Primeira consulta, o que que é? A gente criar um vínculo, criar o respeito, entender o caso, né? Eu falo, a gente vai organizar a casa. Porque às vezes a paciente vem na primeira consulta, quer suplemento. Calma, calma. Não adianta eu dar suplemento se a sua casa está desorganizada. Primeiro a gente vai organizar a casa. Eu trabalho assim. Tem profissionais que não trabalham assim, tá tudo bem. Cada um tem seu jeito de trabalhar. Sim. Por isso que eu falo, as pessoas são muito cruéis, porque as pessoas aponta o dedo, né, critica, até com a gente profissional. Não, porque fulana faz isso, é um absurdo. Falei, mas eu tô fazendo isso porque isso deu certo na minha vivência, né? Ai, ela não tá fazendo aquilo, é um absurdo. Não, cada um tem, vai estabelecer sua metodologia. A gente pega a metodologia de outras pessoas, a gente tenta inserir. Mas às vezes na nossa realidade não encaixa. Exatamente. Né? E a gente vai trabalhar com o que a gente tem. Sim, né? Então a gente tem, formas. a gente tem a vivência, a gente tem a experiência, né? Então a gente tem que trazer isso. É porque até hoje a sua técnica tá dando certo. Tá Eu dando falo por certo. experiência própria, comigo Né? deu certo. Então, gente, a Denise era a nutri do meu filho, viu? Então eu tô falando com prioridade. A técnica dela deu certo comigo. Então a gente vai assim aos poucos, né? Ó, você vai falar de técnica, eu vou cortar até o assunto. Mas tem até uma mãe que outro dia, essa eu fiquei emocionada. Quero até de lá. Acompanhava, o filho dela é autista, tinha seletividade, né? Ele tinha uma intolerância à lactose, a gente... Pra piorar ainda. então a gente mexeu, né, tudo. E aí ele começou a comer. Aí hoje ele deve estar com uns 7, 8 anos. E aí já vai fazer, acho que 1 ano atrás, a mãe olhou pra mim. Ela começou a chorar na sala, no atendimento. Eu, o que que foi? Não vou falar nome, né? Preservar a identidade. O que foi? Meu filho não depende mais de mim. Eu não acredito que você tá chorando por isso. O que que eu vou fazer agora? O que você vai fazer? Você vai cuidar de você. Porque o que que acontece? A gente se anula para cuidar da criança. A gente vive a vida da criança. Caminho, né, Bruna? A gente vive a vida da criança, né? Aí eu chorei também, né? Tipo, falei, meu Deus, falei, que notícia maravilhosa, seu filho não depende de você. Eu falei, tô muito feliz que deu resultado. Deu certo, né? Muito isso mesmo. Então, assim, é isso. Então, eu falo pros pais, às vezes a gente tem que ser egoísta. 10 minutos, 15 minutos para você. Faz bem pra gente se arrumar, faz bem a gente ficar sentada sem fazer nada. Faz bem a gente tomar um banho tranquilo, né? Então a gente tem que ser egoísta. E às vezes os pais estão tão fragilizados, deu vontade de chorar, senta e chora. Chora. Falei, eu faço isso. A gente não é 100%, a gente não precisa ser forte. Tem mães que têm vergonha. Já teve um relato de uma mãe vir conversar comigo, ela falou, ai, Bruna, eu tenho tanta vontade de chorar, eu tô precisando chorar. Eu, Chore. Por que você não chora? Isso. Ai, eu tenho vergonha. Vergonha do que as pessoas vão pensar. Deixa pensar. Eu fiz isso esses dias. Não é? E Falei, amiga, pode chorar. E meu filho me consolou. Olha que lindo. Melhor ainda, porque eu tava olhando ele, a Bruna conhece, o Heitor, ele é muito bonzinho. Ele tem um coração bom mesmo, é uma criança boa. Você sente ali a bondade nele. E aí eu parei pra... Assim, ele tava brincando e eu só assim, observando ele, eu falei assim, gente, como Deus foi bom pra mim. E aí eu observando, eu falo assim, como o Heitor é bonzinho, sabe? Ele entende todas as questões do irmão, ele entende os meus momentos e tudo. E pra ele tá Olha, sempre tudo muito bom, tá tudo muito gostoso, tá sempre tudo muito legal e tudo. Ele é muito compreensivo. E aí eu olhei pra ele, eu falei assim, obrigada, filha. Aí eu comecei, vou começar a chorar. Chora. E eu comecei a chorar e eu falei, filho, eu sou muito feliz por ter você na minha vida. Você é um excelente filho. E eu quero muito que você continue sendo assim. Fortalece. E ele olha assim pra mim, ele, tá bom, mãe, tá bom, mãe. Ele sem lindo. A gente entender, chora- ele me abraçava e ele me beijava. Calma, mãe, não precisa chorar. E eu tava assim naquilo e eu falei assim, caramba, como é tudo lindo, assim. Lindo, lindo. Então eu trago muito isso para os pais. Chora. Eu falei, às vezes, uma coisa que me ajuda muito. Eu trabalho muito bem com música. Então, tô estressada. O negócio tá rendendo música. Coloco música baixinha, vai e aí flui. Outra coisa que me ajuda bastante, faça um diário. Às vezes, sabe, a gente guarda tanta coisa que a gente não fala para as pessoas para não magoar. A gente guarda sentimento, né?
E eu falei, uma coisa que funciona muito pra mim, colocar tudo no papel, tirar tudo do meu coração, tudo. Eu já faço terapia. Já solto tudo com o terapeuta. Vai pro terapeuta. Terapeuta que se vire. que se vire. Tem um Não, tempo mas eu pra ficar também, escrevendo eu não. escrevo ali, ajuda depois eu muito. apago. É. Só pra dar na aquela verdade, desabafada. na verdade, assim, eu até para os pacientes eu falo isso, né? Mas às vezes eu pego uma folha de sulfite mesmo. Eu falei, nem que seja para tirar tudo que tá dentro de você rasgar e jogar fora, tira. Porque eu falei, o que que acontece? Que eu falo muito para as pessoas. E eu percebi isso depois que eu resolvi mudar minha vida também. Né? Porque minha vida teve altas mudanças desde o ano passado, já vai fazer 1 ano. Então, assim, se a gente não tá bem, a gente não consegue cuidar do próximo. Isso é verdade. Né? Então, o que que acontece? Qual o nosso maior problema? Meu dia foi ruim, mas foi ruim por culpa de outra pessoa. Não foi culpa de outra pessoa, ele foi ruim por minha culpa. A partir do momento que você entende que a culpa é sua, que você permitiu que acontecesse aquilo, né? Tudo muda. Exatamente. Então, a gente tem mania de ficar reclamando. Ai, porque Deus não tá vendo tudo. Porque eu tô fazendo... A gente se faz de vítima. A partir do momento que a gente só vitimiza, só vem coisa ruim. Né? E a partir do momento que você vai tomar rédea da sua vida, eu sou culpada, eu permiti isso e eu não vou permitir mais, acabou. Sua vida dá uma guinada. Eu falo por experiência própria, é o que eu passei. Então, assim, a vida dá uma guinada. Porque você começa a se amar mais, né? Você começa a se cuidar mais. Às vezes você tá andando na rua, você olha aquele sol lindo. Tipo, quem me acompanha... Stories, é paisagem, é árvore. Falei, gente, isso me traz tanta paz, é tão gostoso. Falei, essas pessoas devem estar cansadas. Você começa a ter prazer em se alimentar, em comer. comer. Eu saio muito pra tomar cafezinho, pra bater papo, eu adoro, né? E eu gosto de colocar porque é socialização. E a gente se sente bem. Então, quando a gente tá bem, as coisas começam a fluir, né? Então, uma das questões principais que eu trabalho não tem a ver com a alimentação, mas que eu falo muito pros pais a gente tem que estar bem energeticamente. A gente é energia. Não sei se vocês acreditam nisso. Eu falo, pai, eu não sei, pai, mãe, né? Não sei se vocês acreditam nisso. A gente é energia, né? Mas então, é vocês podem ver. Se vocês não estão bem, o filho de vocês não estão bem. Não. Porque vínculo mãe-filho é isso, ó. É muito forte. E às vezes você tá muito mal no dia, ou você acorda, nossa, eu tenho que acordar pra fazer aquilo. E você não deixa a pessoa que tá do teu lado bem. Pode ser uma amiga, pode ser o seu esposo. Também não... A gente é energia. Então, por isso que eu falo, o momento da refeição tem que ser aquele momento tranquilo. A gente tem que trazer paz. Né? Então, o que acontece? Criança seletiva, criança com dificuldade, não é culpa dos pais, não é culpa de ninguém. Mas a gente cria aquele ambiente estressante. Hostil. Tem que comer, que você não sei o quê, que você tá com frescura, que vamos sentar. A criança vai ficando sem... Pensa aquele monte de adulto falando e a criança assim na mesa, sabe? Pequenininha, o sentimento que ela tem. Verdade. Aquele monte de gente grande, ela pequenininha assim, né? Então, assim, e a vida inteira, não é um dia, não é 2 dias, não são 2 dias. É uma vida inteira. Às vezes vem desde a introdução alimentar. E quando a mãe pega o alimento e enfia na boca da criança? Isso é um trauma que pode causar, né? Então, assim, por quê? Mas não é culpa da mãe. Às vezes é um desespero que a criança coma, vai lá e, né? E aí, às vezes, a criança até chega a vomitar. Vomita. E já vi casos que a mãe pegar o vômito e dá pra criança fazer comer. Sério? Já passou uma reportagem, Nossa, já. triste isso, uma né? Então, reportagem pensa nesse o sentido. trauma. E aí, o que acontece? Quando acontecem essas coisas, a gente cria um bloqueio maior ainda. Então, o que eu tinha falado anteriormente, a criança e o alimento, entre a criança e o alimento, tem um muro muito grande. E a gente tem que quebrar esse muro. A gente tem que fortalecer ela, que ela consegue, que ela é capaz, né? Independente da idade, né? Ai, a pequenininha, ela não entende. Às vezes os pais falam, mas ela não fala, né? Eu falei, não tem problema, ela tá entendendo o que eu tô falando, né? Do jeitinho dela, ela tá entendendo. Sim. Então, a gente vai lá, conversa com os pais, né? A gente tem que trazer essa serenidade. Então, o momento da refeição é um momento que tem que ser tranquilo. É um momento de paz, de união de família. É difícil? É difícil. Eu falo para os pais, façam meditação antes. Até brinco, né? Façam meditação, faz não sei o quê, né? Vamos acalmar o ambiente. Mas, assim, a partir do momento que a criança sente que a pressão acabou naquele momento, ela se sente capaz e ela consegue ir lá, mexer, provar, né? Ela não se sente pressionada. Exato. E isso aí Que é o reforço começa negativo. lá de bebezinho, né, De Denise? bebezinho. Começa lá de bebê, essa parte
dessa questão. Introdução alimentar. Isso. Explica que introdução alimentar não é você pegar a comida e enfiar na boca da criança e falar, Coma. come, que isso aqui vai ser só alimento. Isso Não, mesmo. o primeiro contato é aquela refeição para ele conhecer, não para ele se mesmo. nutrir. Não é isso isso? Mais ou menos mesmo. isso? E eu vou até voltar um pouquinho antes, né? Então, hoje, a nutrição é tão vasta, é tão, assim, é importante, porque hoje fala até na questão da fertilidade. Né? Então, antes da concepção, a gente fala assim, 1 ano antes do casal pensar em engravidar, por isso que é importante a gravidez planejada, né? Porque 1 ano antes, o casal é importante, né? Tá acompanhando, tá mudando o hábito, porque bebida vai trazer um efeito negativo, o fumo, às vezes tem pais que se drogam, né? Então, a gente tem que estar tendo todo esse processo. Às vezes, o excesso de peso pode mexer na fertilidade também. Então, é um processo para a gente adequar a alimentação, né? Suplementação, que muitas vezes precisa, né? Bastante. Então, assim, na fase quando você pensar em O bebê? engravidar, ter o bebê... Quer engravidar. Engravidar. Então, assim, é importante ter esse acompanhamento. Então, as pessoas acham, não, nutrição é como qualquer coisa, porque antigamente era assim, não, gente, precisa. Emagrecimento. Que é só para emagrecimento. Nutrição não. é só para poder emagrecer. Se meu Não. filho tá obeso, ele vai lá pra Nutri. Isso, Ou tá não é- muito magro, vai pra Nutri. Não é? Não, e às vezes a gente previne muitas doenças. Então, desde na fecundação, na gestação, é primordial cuidado com a alimentação, né? Por quê? Na gestação, por volta da 11ª, 13ª semana, já é formada as papilas gustativas, a criança começa a fazer o início da sucção, então ela engole um pouquinho do líquido amniótico. Então, tudo que a gente come vai para o bebê. Entendeu? O olfato começa a desenvolver depois. Então, tudo isso vai impactar na seletividade alimentar lá na frente. Porque a criança foi estimulada. Às vezes tem pais que só comem industrializados. Nossa. Né? Então, assim, por isso que é importante a gente ter todos os estímulos. Doce, salgado, azedo, né? Porque vai estimulando todas as papilas. E desde a barriga a criança já vai tendo, né? Caramba, é muito complexo. Muito complexo. Eu nem fazia ideia Não que fazia a existia menor isso. ideia. E olha, eu vou te falar que nem esse mês eu atendi uma gestante de 17 anos. Tá, relacionamentos 2 anos, né, com o namorado tem 19 anos. Só que ela não conhece nem o corpo dela direito. Ela foi descobrir a gestação com 19 semanas. Só dorme, não come, só come industrializados, vive em jejum prolongado. Então, olha o prejuízo que pode causar. Ela tem 17 anos, mas já está com pressão alta. Nossa. Entendeu? Então, a gente tem que trazer isso. Eu falo, nossa, mas sua menstruação estava atrasada? Você não sentiu nada? Não, estava deitada assistindo televisão, minha menstruação estava atrasada. E hoje a mídia é muito em cima, né? Tipo, minha menstruação estava atrasada, mas eu só percebi, não, senti uma coisa estranha na minha barriga mexendo. Aí ela foi pro pronto-socorro e descobriu que estava grávida. Fez 2 testes, tudo bem, fez 2 testes, tinha dado negativo, aí colheu, tava positivo, né? Então, por isso, pais, oriente seus filhos. Meninas, né, menstruou, tem que levar para o ginecologista, tem que começar com orientação sexual. A gente tem um tabu, mas é importante a gente orientar, né? Exatamente. Porque a gente tem muito tabu, não posso falar de sexualidade. Não, tem que falar. No consultório Além eu do falo. mais hoje, que tem tanta coisa aí que não é pra estar na mídia e o que é fundamental, Fundamental não o tá. povo tá com tabu. Dá pra entender? Tabu, não é? Não tem como, né? Então, assim, eu abordo também a parte da sexualidade, a parte de prevenção, porque é importante. Né? Porque senão a gente vai gerar mais crianças doentes com problema, né? Cria mesmo. Né? Essa paciente não teve a noção. Eu falei, você sabe que uma pressão alta você pode estimular ou você ter um aborto, né? Perder o bebê, ou ter um parto prematuro. Ou ela morrer também, né? Com ou uma você eclâmpsia, também ter, né? Então, assim, traz muitos prejuízos. Então, é importante ter o acompanhamento nutricional no período da gestação. Por quê? Isso vai fazer com que a gente evite parto prematuro, diabetes gestacional, pressão alta, né? Fora outras doenças, né? Ou seja, a nutricionista É fundamental, gente. ela tá em todo Não lugar. é pra Todo procurar lugar, Nutri só só quando porque você precisa. quer emagrecer, você quer fazer dieta, Não. ou você quer entrar na academia, alguma coisa assim. Não, é Não. muito mais. É muito mais É muito que além. isso.
E, assim, é uma profissão que, sabe, assim, às vezes até emociona. Porque Claro você que tem um sim. impacto muito importante na saúde da pessoa, né? Exatamente. E aí, por exemplo, aí teve a fase da introdução alimentar. E os pais querem, não precisa comer. Pais, família, não precisa comer, comer, Quero comer, diminuir comer. o leite. Também. Quero enfiar né? comida. Quero dar comida, né? Ah, não quero amamentar. Eu falo para todo mundo, as pessoas romantizam muito a amamentação. A amamentação não é fácil. Mas eu falo para os pais, não é fácil amamentar, cansa, esgota, gente, É. mas é o melhor alimento para o seu filho. É o que vai trazer vacina, que vai prevenir doença, né? É. Porque as pessoas romantizam, não, é lindo. É lindo quando você conseguiu a pega adequada, que você... Mas É. ninguém conta os perrengues, né, da Não, amamentação. até chegar Até nesse sua vez. ponto. Não é? É uma caminhada. É. Então, e assim, depois que a gente tem filho, a gente entende todo o processo. Então, eu explico aos pais, não é fácil amamentar, mas é o primordial, porque é o que é mais importante para o seu filho, que vai trazer lá, ele vai colher lá na frente, na saúde dele, né? Sim. Então, a gente traz isso, e aí a fase da introdução alimentar, as pessoas têm muita pressa, né? Então, às vezes, o paciente é prematuro, a gente tem que esperar a idade corrigida. Porque a gente precisa ter os sinais de prontidão. Né? Então, por exemplo, a criança tem que estar com o tronquinho aqui firmado, a posição da língua, né? Legal. Ele tem que sentar sem apoio ou com mínimo de apoio, porque se a criança come assim, com o pescoço assim, Não chance pode. de engasgar, Engasgar é muito grande. É enorme, muito grande. né? Então, assim, ele tem que estar apto, tem sinal de prontidão e a gente tem que respeitar. Às vezes eu escuto, porque eu preciso voltar a trabalhar, preciso dar comida logo. Não, é o tempo da criança. A criança não tem que estar inserida na sua rotina. A gente tem que adaptar. As fases Atropela as todas, fases. chega lá na frente, depois você Colhe. tem que voltar tudo. Isso. Não. É isso E é mesmo mais que difícil. acontece. Então, às vezes, a gente quer acelerar, quer fazer não sei o que, não sei o que, mas a gente não presta atenção nessa fase, né? E é primordial, que é onde vai formar toda a questão da autonomia, o desenvolvimento, o motor. Então, assim, eu não quero que a criança suje. Por isso que eu vou dar na boca. A criança não desenvolve autonomia. Porque eu falei assim, fase da introdução alimentar tem que pegar. Questão sensorial melhora muito. A criança tem que ter autonomia. Então, quando a criança, um dos sinais de prontidão é a criança levar objeto para a boca. Né? Então, uma das fases, a gente tem que deixar a criança explorar, pegar o alimento, levar para a boca, né? Uhum. Então, isso é importante, né? Eu falei, no começo, vai para a cabeça, vai tudo quanto é lugar, menos para a pra boca. Menos pra boca. Mas uma hora vai. Então, é a fase da exploração. Então, isso é importante, né? E às vezes a gente acha que é bobeira, isso vai impactar lá na seletividade, na dificuldade alimentar, porque ela foi privada, né? Porque ela não pode sujar, porque a mãe tem mania de limpeza. Então, o que a gente fala? Deixa um cantinho, coloca um tapete de plástico que a gente pode lavar depois, coloca o cadeirão lá. Ela tem que estar numa posição segura, Segura. né? Sim. Confortável, com apoio no pé. Deixar ela pegar os alimentos. Hoje tem muito a questão do BLW, não sei se vocês já escutaram. Sim. As crianças comerem pedaço, ter autonomia, ter autorregulação, né, da fome, que a gente fala, os sinais de fome e saciedade, né? Porque às vezes a criança não quer mais, a mãe tá lá, empurrando. Fia, Aí é a sim. fase que vomita. Porque a mãe acha que com ela comer é pouco. E às vezes aquele lá é o suficiente. E eu falo que nem minha filha, com o primo dela, ela tem diferença de uma semana. Na época, quando eles eram bebês, ele mamava 120 ml. A minha filha mamava 300. Os dois Nossa. ganhavam peso igualzinho. Então, é isso que eu falo. Não é volume. Né? Então, assim, é o fisiológico da criança. Então, às vezes, aquela capacidade... O que ele comeu é o suficiente para ele ganhar peso. Tá ótimo. Né? Então, até 1 ano é a fase do aprendizado, que a gente tem que tá estimulando. Então, por exemplo, a gente pode dar coisa azeda, né? Pode dar fruta mais docinha, pode dar coisa salgada. Por que a gente fala para não colocar o sal? Né, nas papas, porque a criança tem que sentir o sabor dos alimentos. Por que não pode fazer aquela sopinha que a gente fazia antigamente, tudo misturado? Bate no liquidificador Bate no e toma. liquidificador e toma. Porque a criança não vai saber diferenciar o sabor. E é tão bonitinho ver ele se lambuzando Lindo, tudo, né? lindo, pegando, comendo, né? Então, assim, ter autonomia, a independência, isso vai, lá na frente a gente vai ver o quanto tem. Sim. E às vezes os pais estão inseguros e tá tudo bem. Não consegue introduzir em pedaço, vamos começar amassado. Você não consegue deixar ele comendo sozinho, vamos pôr amassado, você vai dar, mas ele também vai segurar alguma coisa.
Entendeu? Então a gente faz o misto. Isso vai trazer autonomia também para ele. E quando a gente faz as papas amassadas, antigamente a gente misturava tudo. Hoje não. Arrozinho é como se fosse o pratinho de adulto, só que tudo amassadinho, cozidinho. Então a gente vai pôr arrozinho, feijãozinho, né? Feijãozinho, ervilha, lentilha. Vai pôr uma carninha, um franguinho, né? Mas tudo mais picadinho. A verdura, a única coisa, a gente põe a verdura, que a maioria não coloca nas papas. Por isso que acontece muita constipação intestinal quando a gente faz a introdução alimentar, né? Porque não que é tem muitas comum fibras. mesmo, né? É só batata e cenoura. Papinha, batata e cenoura. Ai, é verdade. E chuchu, ou chuchu. Só. E mandioquinha, né? Mandioquinha. Aí vai só põe lá. Parece que você vai na feira, já tem aqueles pacotinhos já prontinhos pra sopinha do nenê. Isso. E não é, né? Então, por exemplo, arroz. Não é só o arroz que pode pôr. Você pode pôr macarrão. Você pode pôr uma batata. Pode pôr uma batata doce. Que é tudo carboidrato. Uma mandioca, uma mandioquinha, entendeu? Então, a gente vai ensinando a estar substituindo. E fora isso, o legume, né? E a verdura. A verdura é a única que eu falo assim, pica bem, porque às vezes até a gente na pressa come e engasga. Engasga. Que é um alimento que tem risco maior de engasgar. Então, a gente traz isso, né? Essa leveza pros pais. E não vai comer pratada. Tem bebê que vai, né? Tem bebê que é guloso e manda ver. Mas, assim, tem bebês que não. Então, a fase até 1 ano é a fase do aprendizado. Que aí tá recebendo leite materno, ou de repente tá recebendo a fórmula infantil, mas ele tá em aprendizado. Então, de repente, não comeu o suficiente, quer mamar? Tá tudo bem, né? Só que aí é importante, eu falo assim, eu acho que é importante, pode ser livre demanda, mas também não é muito bom ser livre demanda, porque a gente tem que começar. Lógico assim, nos primeiros meses, ok, mas depois a gente vai começando a trabalhar a rotina. Porque aquele momento é o café da manhã, aquele é o momento do almoço, aquele momento é do lanchinho, aquele momento é da janta. Por quê? Fez 1 ano, tá tudo bem, lindo, maravilhoso. Foi tudo, né, tipo, à vontade, até 1 ano, e passou do 1 ano, não. Né? Não, agora vai ter regra. Café da manhã, almoço, não. Vamos trabalhando essa questão. Então, o bebê vai entendendo aquele momento. Rotina. Rotina é muito importante, né? Então, aí a criança vai conseguir, não, agora não é o momento do leite. Mas minha mãe não vai deixar de dar o leite. Agora é o momento de comer, entendeu? Então, eles mesmos vão raciocinando. Mas é todo um processo. Processo. Tem que passar por tudo para chegar nesse processo aí. Tem que ter calma para chegar no sucesso. Isso. Tem que ter calma, respeitar todas as fases, tudo bonitinho. Isso, é um processo. Então, a gente fala, começar pequeno, pra gente conseguir chegar lá no pódio. E não é fácil, né? Não é fácil. E às vezes a gente muito vai... bonito ouvindo, né? E às vezes a gente fala, tá fazendo tudo bonitinho, chega lá na frente, o que aconteceu? Em algum momento aconteceu alguma coisa. E às vezes pode acontecer de não dar certo, né? Então, por isso que eu falo, a gente tem a teoria falando que é legal, que não é, mas de repente a gente chega lá no momento, não deu certo. Então, o que eu falo no atendimento? A gente vai tentar fazer isso. Pode dar certo? Pode dar muito certo, mas pode não dar certo. Se não der certo, tá tudo bem, a gente vai tentar outra coisa. Outra coisa. Sim. Tá? Nunca falar pros Mas pais nunca que Não desistir. tenho o que fazer. Nunca tenho. Né? Sempre tem, né? E é esse processo, né? Então, assim, porque eu falo muito para os pais, precisa ter consulta de puericultura com o pediatra, para ver os marcos do desenvolvimento infantil, porque cada fase, o marco do desenvolvimento infantil, eu não vou falar em detalhe, porque é uma tabela enorme, mas assim, cada fase tem a fase da fala, a fase do andar, a fase, né, tudo, e vai ter seus viés, mas assim, não pode ter muito depois ou muito antes, né? Então, sempre vai estar dentro de uma faixa segura. Então, precisa ter consulta com o pediatra, né? Sempre. Precisa ter consulta com a nutricionista. Porque às vezes o pediatra já orienta a fase da introdução, mas às vezes tem profissionais que acabam não estando tão atualizados. Né? Acontece muito. Que nem a hoje... maioria não está atualizada. Isso, principalmente com relação à alimentação, que muda muito, né? Que nem hoje a gente não dá mais suco de fruta. Hoje é fruta e água. Por quê? A gente tá vendo que hoje as crianças não tomam água, preferem suco. Então, por exemplo, se a gente incentivar desde bebê, e a gente tem a maior concentração das vitaminas e minerais nas papas, né? Então, se a gente incentivar a fruta e a água não tem gosto de nada. Então, se a gente consegue desde bebezinho, lá na frente a gente vai conseguir. É a mesma coisa, higiene bucal. A maioria, bebê não tem dente, não precisa. Precisa. Precisa limpar a língua, precisa limpar a gengiva. Por quê? Na boca que começa o processo de digestão.
é onde vai crescer as bactérias boas. Não sei se vocês já viram, tem pessoas que mandam raspar a língua. Por Raspar a quê? língua. É para limpar mesmo, né? Para crescer as bactérias boas, né? Então, a saúde começa pela boca, a digestão começa pela boca. E você olha, às vezes o paciente tá cheio de cárie, que é um dos fatores também para ir para seletividade. Tô sentindo dor de dente, Claro. como que eu vou comer? E aí, às vezes, o paciente autista não consegue nem falar, mas não consegue comer por quê? Dói para comer. Às vezes tem uma afta na boca, a gente não consegue. Né? Pior que é Então é tudo verdade. momento de reflexão. Aí você vai lá e oferece uma laranja pra essa criança, tá com uma afta na boca. Não, tem que e aí- comer. E aí não consegue. E ela não consegue se expressar. A criança não tem, né? Ainda tá aprendendo. Então, assim, por isso que eu falo, a gente tem que estar sempre atento à saúde da criança, não terceirizar o cuidado, né? Por mais que a gente trabalhe, a gente tem que estar por dentro, saber o que está acontecendo. Né? Sempre. Porque aí a gente consegue intervir. Porque o que acontece muitas vezes, a gente terceiriza o cuidado. Ah, não, mas eu pedi para a pessoa fazer. A pessoa está fazendo. Mas você está lá indo ver essa pessoa fazendo? Você está vivenciando? Ah, no dia de folga, vamos tentar fazer, né? Então, às vezes eu falo assim, ah, tenta sentar na mesa. Ah, mas a gente não consegue. Mas não tem um dia da semana que vocês folgam? Tem, então nesse dia da semana vocês vão testar. Não precisa ser todo dia. Se fosse todo dia, maravilha. Mas a gente vai dentro da realidade, é rotina. Né? Arrumando Se a gente vai desculpas, tentando. pretextos. Porque tudo a gente acha desculpa para tudo, para não fazer. Procrastina Exatamente. tudo. É. Não é? Exatamente. Eu falo Ou que pra eu justificar erro. já fiz muito isso. Né? E a gente vai aprendendo com a vida. Então, assim, a gente vai trazendo isso que é possível. Os pais também vão se conscientizando. Não, eu consigo. Por que fulano conseguiu e eu não? Porque você falta fazer só isso. Aí você começa a fazer isso e você consegue também. E aí você tem um sucesso. Às né? vezes é um passinho Exatamente. pequenininho que Isso. falta, mas que faz toda a Isso, diferença. toda a diferença. Então, assim, falando um pouquinho da dificuldade, da seletividade, o que a gente tem que abordar? Por que a anamnese tem que ser muito detalhada, né? Por quê? Porque a gente precisa ver se tem alguma causa orgânica, algum sintoma, na verdade, sinal Isso. ou sintoma. Por quê? Para a gente caminhar para o especialista para fazer uma avaliação, se tem ou não. Então, assim, às vezes, por exemplo, tem criança que é autista, ele tem esofagite eosinofílica, então ele sente dor para comer. Tem muito. Que é um processo alérgico, que a criança não pode comer, tem leite, tem frutos do mar, o ovo, né? Então faz a exclusão total e depois começa a reintroduzir para ver o que piora e vai fazendo biópsia. Então, assim, é um exame que o gastro vai fazer. É. Né? Então, a gente, por exemplo, tem criança que tem uma desbiose intestinal. Então, eu falo hoje, não sei se vocês estão por dentro, mas assim, hoje o intestino é considerado como o segundo cérebro. Sim. Muitas doenças começam com desequilíbrio no intestino. É verdade. Principalmente as doenças neurológicas, que eu digo assim, mais emocional, ansiedade, né? Isso. Depressão. O próprio autismo, alguns sintomas pode piorar. Então, assim, tem muitas coisas que a criança autista tem, mas não é do autismo. Às vezes é um grito de socorro que ele está pedindo. Então, às vezes, a criança autista ela está lá agitada, se joga no chão, ou não dorme à noite, mas às vezes é algum desconforto que ela está tendo. Nossa, é Não é, verdade. a criança tem dificuldade de dormir. Não, às vezes pode ser um refluxo, pode ser, sabe, um desconforto abdominal, que isso vai 1 dia, 2 dias, a criança acorda com aquela olheira, não consegue dormir. Ai, meu filho não dorme. Às vezes é um desconforto que ele tem. Nossa, Denise, você fala assim, e eu fico aqui pensando, essas mães que não conseguem aí, né, pelo poder público, ter acesso a esse profissional que é o nutricionista. Eu fico imaginando a cabeça dessas mães que você compartilhando agora todas as informações, que provavelmente elas vão assistir e vão se questionar. Eu não consigo chegar nesse profissional, mas existe algum meio lúdico, alguma brincadeira que a mãe possa trazer para dentro de casa para ajudar esse filho dela? Existe meios que ela possa fazer? Então, na verdade, casa? assim, o que a gente trabalha, né? O ambulatório que eu trabalho, eu não consigo fazer terapia alimentar. Né? É mais atendimento. Então, eu oriento os pais a fazerem algumas coisas. Então, por exemplo, a gente tem tem uma técnica, assim, que eu falo assim, eu falo ancoragem dos alimentos, né? Então, o que acontece? A criança, sei lá, só come arroz, não come feijão. Mãe, então, arroz com batata frita, sei lá. Mãe, vamos pôr o arroz. O que ele come? Arroz, batata frita, vamos pôr no prato. Na quantidade que ele come normalmente, né? Não come feijão. Vamos trazer eu falo assim, migalhas, né? Então, pouquinho assim. Então, às vezes o paciente consegue estar comunicando comigo. Você acha que 3 grãozinhos de feijão você consegue trazer? Não é uma concha, são 3.
Você consegue pôr no meu prato? Ah, eu acho que eu consigo. 3, só 3. Começa com 3. Se você gostar, você foi para 4, para 5. De repente, vai que o feijão da sua mãe tá gostoso aquele dia. Aí a gente vai, coloca. Permitiu no mesmo prato? Maravilha. Não permitiu? Vamos trazer em outro pratinho e ir aproximando, tá? Tem criança que fica irritada, não come a comida. Então, assim, se vê que a criança fica assim, a gente traz em outro prato. A gente vai aproximando. Porque o que acontece? Quando as crianças têm dificuldade de seletividade, a gente só dá o que a criança quer. E aí ela vai ficando cada vez mais seletiva, porque ela não está sendo exposta aos outros alimentos, né? E aí o que acontece? Ela vai ficando mais, de repente ela fica enjoa daquilo e não come mais. Então a gente tem que tentar aproximar, que é a escalada do comer. Isso. Né? Que a gente vai trabalhando. Então, por exemplo, às vezes, deixa eu explicar primeiro, eu gosto de falar muito, né? Mas assim, às vezes, a escalada do comer, o que é? A gente tem a fase do tolerar, do interagir, do cheirar, do lamber, né? Do experimentar e para depois comer. Então, são 6 passos até a gente chegar na fase do comer. Então, eu falo assim, comer é um aprendizado, não é instintivo. Né? Por isso que, assim, às vezes, na criança com dificuldade alimentar, seletividade, a gente tem que começar como se fosse na introdução alimentar, do zero, aprender a comer. Tudo porque a mãe pulou essas etapas aí, quando não é orgânico, né? Isso. E aí a gente começa a trazer esse processo. Só que nesses 6 passos, tem N passos em cada um, que totalizam 32 passos para comer. Então, comer é super simples? Não. Comer é complexo. Porque comer vai envolver os 5 sentidos nossos, né? Então, a gente cheira, a gente vê, né? A gente escuta o barulho, né? A gente sente o cheirinho, né? O paladar. Então, por isso que a gente tem que ir trabalhando gradativamente, né? Então, é um processo. Então, assim, eu trabalho muito expectativa e realidade, né? Seu filho não vai sair daqui, você vai começar em casa, ele vai comer. Não vai comer, não. Então, assim, às vezes a gente vai trazendo, a criança não vai comer no dia seguinte, não vai comer. Então, ai, minha mãe colocou hoje, colocou depois, colocou, e de repente, nossa, mas minha mãe não enjoou. Aí, de repente, começa a mexer, lamber, aí começa esse processo da aproximação. E a gente vai estimulando com vários alimentos, né? E aí a criança vai se permitindo. Só que o que eu falo para os pais? Não preparar os alimentos, ai, será que meu filho vai comer? Não. Meu filho vai comer, a gente é energia. Mesmo que ele não vai comer, mas a gente vai acreditando que a gente faz. Eu fiz com muito amor e ele vai comer hoje, né? Tem que for um pouquinho, filho, prova. Mas aí a gente não vai fazer isso. O que a gente vai fazer? A gente muda a nossa energia, a criança vai sentir que o ambiente vai ficar mais tranquilo, não tem aquela pressão. Eu tenho criança, começa a falar de alimentação, começa a ficar desesperado, começa a tremer, chorar. É fobia, desespero, Sim. porque é um momento ruim para ele. É um momento muito ruim. Denise, deixa eu fazer uma observação. Na verdade, é uma pergunta. O meu filho, ele passou com a nutricionista e ele tem restrição alimentar, né? Ele tem seletividade. E o que acontece? Ela falou pra mim que existe um estudo. Ela explicou, assim, muito por alto, vou dizer. Sabe aquelas consultas muito rápidas? Pronto. E ela disse pra mim que agora, quando a gente quer introduzir alguma coisa na alimentação dessa criança, né, do autista, na verdade, ela estava falando em relação ao meu filho, então ela colocou assim, vamos supor, você quer oferecer uma tangerina para ele, uma mexerica para ele. Então, assim, tem um cheiro muito forte. Então, o que é que você faz? Quando ele for dormir à noite, você parte ela e coloca ali do lado do travesseiro dele, para o cérebro dele já começar a associar que aquele cheiro é familiar. E aí ele não tem aquela repulsa de nem querer chegar perto. É exposição. Pode acontecer também, né? É que eu falo, tem várias técnicas, tá? Essa eu nunca usei, mas pode dar certo. Porque às vezes no dormir, terapia integrativa, que a gente fala visão holística. Tem muito isso, que trabalha durante o sono, às vezes a criança que não dorme. Porque a visão holística tem muito essa questão, por exemplo, muitas coisas de privação são coisas que a mãe passou na gestação. E a gente passou para a criança, né? Então, às vezes, ela pode trazer isso, pode dar certo. Porque a gente traz... vai expondo ele mais. E à noite ele não tem aquele... Tem mãe que dá com a criança dormindo, né? Comida não, mamadeira, essas Mamadeira coisas. dormindo. Dormindo, que é o desespero tanto, né? Só que tem o risco de engasgar. Exatamente. Né? Então, eu tenho um pouquinho de medo por conta disso. Mas, às vezes, você traz isso, às vezes pode expor mais. Só que o que eu falo para os pais? Às vezes, as crianças que têm muita náusea, a gente tem que expor. Então, por exemplo, abriu a panela, vem aquele cheirão forte, então você abre um pouquinho, mas depois traz ele um pouquinho. Porque vai começar a nausear tudo. Não deixar lá exposto até ele vomitar. Não. Vai expondo cada dia mais, ele vai tolerando cada vez mais. Então, a gente vai observando. Então, às vezes, o que acontece entre uma consulta e outra?
A mãe chega, e aí? Eu já chego assim, e aí, novidades? Nenhuma. Eu falei, ai, não acredito. Eu chego assim já pra criança, não acredito, nenhuma pra mãe. Aí ela senta, eu falei, vamos lá, o que aconteceu? Ah, tocou, cheirou. Não, aconteceu muita coisa, Tem você novidade, progrediu a sim. escada. Porque a gente não tem essa visualização. Então a gente acha que estagnou. Não, não estagnou, não. Ah, ele conseguiu pegar não sei o quê. Ah, ele conseguiu cheirar não sei o quê. Evoluiu. Ele não comeu, porque não é. Agora, é o estímulo que eu falo assim, não nutritivo, né? Porque ele tá comendo a comida dele e a gente vai trazendo, aproximando, tá? Então, assim, essa leveza a gente vai trazendo. Aí, por exemplo, atividades lúdicas, a gente pode. Às vezes as pessoas falam fazer aqueles pratos bonitinho. Pode ajudar? Pode. Pode ajudar, tá? Mas não vai resolver o problema. A gente não sabe se vai resolver o problema, mas isso vai expor a criança a mexer mais. Então, ir na feira, ir no mercado, né? Mexer, Desperta mais o conhecer, interesse, né? desperta. E né? outra coisa, que essa eu acho que é fundamental. O pai vai lá no consultório, buscar ajuda da nutricionista. Ai, meu filho não tá comendo bacana. Aí a nutricionista dá todo aquele, olha, Bonitinho. eu vou te ajudar. Aí chega em casa, ele faz aquele prato maravilhoso pro filho e senta do lado do filho comendo um hambúrguer. Não dá. Não dá. Por E aí? isso que A Denise, precisamos trabalhar com reeducação alimentar da família. que foi né? o que aconteceu com você, né? Porque Sim. você trabalhou esse tempo todo com o público infantil e hoje você também optou trabalhar com os pais, com os pais. adultos. Então, assim, o que acontece, né? Eu faço atendimento particular. Então, assim, a virada de chave que eu tive, não adianta só tratar a criança, a gente tem que tratar família, Uhum. né? Enquanto a família não tiver organizada, melhorar também a questão, por exemplo, assim, às vezes a mãe tá muito atribulada. E ninguém vê isso, porque mulher que cuida de casa não faz nada. Não. E é o que mais faz. Que a mulher tem 4 rotinas no dia. Às vezes tem que trabalhar, tem que cuidar do filho, marido e casa. Então, não é visível isso. Então, o que é importante eu estou trazendo? É trabalhar a organização da família, né? A parte da alimentação, né? Rotina, né? O que acontece? Criança com seletividade, essas coisas, não tem rotina em casa. Ou às vezes, não come nada, então eu vou dando. A criança tem que comer, vou dando, vou Vai dando. beliscando. E a criança não entende que tem que ter aqueles momentos. Então, rotina precisa ter, Sim. né? Então, às vezes, assim, a gente traz... a gente tem aqui... desculpa, né? Tô falando da questão do coisa. Tô atendendo adulto para trazer a educação para a gente trabalhar em casa, né? Mas com a criança, a gente sempre pode estimular ela, né? Com brinquedos, né? Que estimulam, de comidinha, de fazer. As crianças adoram. Eu deixo no consultório lá, enquanto eu vou Ama. atendendo mãe, vai lá cozinhando, vai fazendo, põe na boca, Massinha, pendura. fica simulando o que tá massinha. fazendo. Então isso é muito legal, trazer a massinha é legal porque trabalha a questão sensorial. Hoje tem muito também trabalhar com temperos naturais para fazer tinta e a criança pintar, porque ela vai acostumando com cheiro. E é um jeito dos pais estar trabalhando, Dos porque tem que ser uma pais, extensão, né? Você tá no extensão. consultório, você tem que ter a extensão para tua casa. Fazer só terapia não adianta, a gente tem que perpetuar em casa. E assim, o segredo o que é? A gente persistir e ter a consistência, Claro. né? Perpetuar. Não adianta assim, uma vez, não deu certo. Uma semana deu certo. Não dá certo, não dá certo. Não vai. Não vai. E eu vou até trazer um exemplo de um pai que, assim, hoje a criança tem 9 anos, ela é autista, mas ele foi super severo, né? Dificuldade. E o pai, assim, o pai até teve uma época que separou da mãe, né? Só que a mãe tem problema de depressão, a escola conversou com o pai, eles voltaram. E o pai, assim, cozinha junto, leva pra feira, faz não sei o quê, faz o menino cheirar. Antes ele não conseguia nem chegar perto. Uhum. É um amor tão grande, tão bonito, né? E o menino, ele se permite hoje provar as coisas. E hoje ele conseguiu aumentar muito o repertório dele, porque foi tudo sem pressão para comer. Olha Ele só. teve inserido, ele vai na feira, toca, ele sabe o nome de todos os alimentos. Sim. Então, às vezes, o pai chega assim para ele, vamos provar? O que você acha? O que você acha que está faltando? Aí ele vai lá, ele opina, né? Às vezes ele não come, mas ele vai lá e se permite provar. Então, isso é gostoso, A né? questão do exemplo também, né? Eu, Exemplo. quando dava aula, eu falava muito para os pais dos meus alunos. Isso, Eu falava assim, exemplos. o maior ensinamento é o exemplo. Exemplo. Não adianta a gente dizer para a criança que ele tem que fazer isso, fazer aquilo outro, e o pai não Não fazer. comer. Não Então, eu fazer. falava para eles, vocês São têm que ser o espelhos pros exemplo, filhos. vocês são os heróis deles, Sim. vocês são tudo que eles têm Sim. de mais bonito.
Se vocês fazem errado, eles vão seguir o que vocês Sempre, fazem, não o que vocês sempre, falam. Sempre. É igual terceirizar a educação. O professor é obrigado a educar meu filho. Não. A gente tem que ter responsabilidade. Se a gente colocar alguém no mundo, a gente tem que alimentar, a gente tem que pôr regras, né? Educar, Exatamente, com limites. Isso certeza. é muito importante, né? E eu falo, os pais são exemplo para os filhos. Então, se a gente não consegue organizar a alimentação, esquece, né? Denise, eu tô assim, eu vou sair daqui hoje assim, completa. Totalmente completa. Eu falo porque, demais, meu, né? Foi um bate-papo, Não, é eu muito creio que foi conhecimento. muito informativo para quem vai assistir, né? Vai tirar muitas dúvidas, muitos traumas da mamãe ou do familiar, né? Que tem a certeza. criança ou sobrinho na situação que foi explanada aqui, né? Então, assim, eu tenho muito a agradecer, porque com certeza esse bate-papo nosso contribuiu muito, né? Para muitas mães Obrigada. aí, com certeza. E os feedbacks vão vir, as perguntas vão Pode chegar e eu vou mandar, com direcionar para certeza. você, Pode mandar. viu, gente? Com Posso certeza. só fazer um adendo? Pode. certeza. Papais e mamães, reduz esse tempo de tela das crianças, tá? É uma que piora muito a agitação, acho que até pra gente piora, né? Adulto piora um pouquinho a ansiedade, essas coisas, mas traz muito efeito que não é legal pra criança, né? Então, estimulem certeza. brincando, precisa ter o estímulo em casa, positivo, brincando, desenhando, né? Trazendo atividades que estimulem o desenvolvimento da criança, né? Claro, Então, isso é interação interessante. mesmo, né? E você, pai, que gostou do assunto, do papo, olhou essa nutricionista e falou, era a pessoa que você está procurando? Vamos deixar aqui o @ dela, o link do Instagram, o contato dela, para vocês poderem procurar. Porque, gente, boa coisa a Denise é tudo isso e mais um pouco. Vocês não têm noção. Obrigada. Sim, estamos encantadas. Thaís? Muito obrigada. Obrigada. Quero agradecer Eu que mais agradeço. uma vez. Foi assim, pra mim foi assim um muita leque informação, de né? informações. Foi, claro. E é Foi. sempre muito bom. Porque Objetiva, refletir, né? clara. Exatamente. E ver visões diferentes de profissionais, né? sim. Porque às vezes a gente pensa, como você disse, né? Tem profissionais que pensam de uma forma, outros. Então a gente precisa encontrar ali um caminho melhor pra gente conseguir chegar num resultado. Sim. Então, sim, foi esclarecedor. E o primordial é o conforto do paciente. Com né? certeza, com Gente. certeza. E como nossa convidada, todo convidado pode cutucar esse PCD, tem um presentinho, hein, Denise? Miminho! Vou me aproximar. Que chique. Nossa, com nome. Com nomezinho! Adorei. Forma de dizer que vocês são muito importantes e muito especiais pro nosso público. Com Ai, certeza, que cada chique. convidada que é único, mas é especial num todo, legal. né? Exatamente. Somos totalmente gratos a vocês de dedicar o tempo de vocês de estar aqui, né? Para poder passar, levar essa informação para muitas pessoas que estão lá carentes desse Obrigada, tipo de né? informação, E viu? parabéns pra vocês pelo trabalho lindo. Ai, Obrigada. Lindo, nobre, muito bom. Pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E ó, pergunta, dúvida, pode mandar que a gente direciona pra Denise, viu? Exatamente. Vai ficar, mais uma vez, as redes sociais do Pod aqui. Não se esqueçam, gente, por favor, de ir lá nos seguir. Curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificação para estar sempre ali interagindo com a gente e estar sempre atento aos novos conteúdos que a gente coloca. Por favor, gente, isso ajuda demais. Então, assim, a nossa intenção é que esses conteúdos cheguem a mais pessoas, cada vez mais pessoas que precisam. Mas a gente só consegue atingir isso se vocês compartilharem, se vocês nos ajudarem. Então, é uma troca e a gente pede que vocês nos ajudem nessa caminhada aí, que é com a melhor das intenções de levar o conteúdo para quem realmente não tem acesso. Tá bom, gente? Muito obrigada para vocês que ficaram até aqui com a gente. E é só isso.